Boa tarde, estamos começando aqui pela Rede Massa mais um Cidade Entrevista. Que bom que nós já passamos o Natal, o Ano Novo. Hoje já é dia 4 de janeiro de 2014. O nosso entrevistado é o professor Nailor Marques Júnior, professor, palestrante e escritor. Já escreveu alguns livros. Tudo bem, professor Nailor? Muito bem, Léo. Antes de mais nada, obrigado por estar aqui, atendendo o nosso pedido. Eu que agradeço. Comecinho de ano. Exatamente, começando o ano em grande estilo. É, que legal. Professor, quantos livros até agora? 28. 28 livros. 28 livros, 2 audiolivros e 7 DVDs. Tá boa, a carreira tá legal. Tá fantástica. Tanto a de palestrante quanto a de escritor. Tem feito muita palestra, professor? Muito. O ano passado eu fiz 140. É muito. 140. 140, 2013, 140. Se fosse um cantor, seria 140 shows. 140 então, 140 palestras. A gente sempre brinca que depois que você chega num nível, Léo, você falou de cantor, a gente brinca que como palestrante eu entrei no circuito de rodeio. A gente fala isso, sabe? É uma gíria de palestrante, que circuito de rodeio é que todo dia tem uma feira à disposição. Quem canta nessa feira, o cara, toda semana o cara tem onde trabalhar, não é? Porque toda semana tem uma feira acontecendo. E palestra é a mesma coisa no circuito corporativo. Todo dia tem. Não é? Tanto que o ano passado eu falei 140 vezes e eu recusei seguramente uns 300 convites. Por conta de não acomodar na agenda. Não tinha como trabalhar mais. Nailor Marques, 50 anos, natural de Presidente Prudente. Chegou aqui em Maringá aos 14 anos, mas tem percorrido o Brasil inteiro por conta das atividades hoje. Hoje, exatamente, Brasil inteiro. Brasil inteiro, América Latina, eu já fiz muito. Já falei aqui na América Latina, fora o Brasil, que eu só não falei em 2 estados. O resto eu já falei Paraguai, Argentina, Chile, Uruguai, não é? Depois assim, Portugal. Quem contrata a palestra ou o palestrante Nailor Marques? Cara, o que ele procura? O mix é grande. Eu trabalho, porque eu tenho uma vantagem, eu acho, uma vantagem competitiva grande em relação a boa parte dos meus amigos, assim, os de ponta, efetivamente, não é? Porque eu tanto falo na área de educação, quanto falo na área corporativa. Então, o que acontece é que no começo do ano, eu faço mais aulas magnas de universidades, muitas universidades, no Paraná e fora do Paraná, bastante. E depois disso, no ambiente corporativo. Né? Então, na educação, eu falo mais agosto, outubro, fevereiro, e no resto do ano em eventos in company, né? Ou em eventos abertos, mas em eventos in company. Eu tenho contratadores no Brasil inteiro, então, mas sempre grandes empresas. Professor, a sua palestra não é motivacional. Não é. Eu acredito numa coisa, Léo, o que é motivação? Motivação é você motivar uma pessoa para praticar determinada ação. Correto. Muita gente diz que eu sou contra. Eu não sou contra a motivação. Eu acredito em motivar uma pessoa. Sim. Só que eu acredito em motivar gente competente. O problema é que a palestra motivacional, ela atinge geral todo mundo. E não adianta você motivar uma pessoa que é incompetente. Não é? Porque a pessoa que é competente e pouco motivada, ela faz menos do que ela podia, mas tudo que ela faz na direção certa. Entendi. Agora, a pessoa que é incompetente e motivada é uma metralhadora .50 na mão de uma criança. Ela vai fazer muita burrada. Você não tem coisa pior que um burro motivado. Para uma empresa, não tem. Burro motivado é uma arma, é uma bomba atômica na mão de uma criança. Porque ele acaba contaminando todo o grupo. E outra, ele vai fazer um monte de besteira. Eu sempre falo, eu comparo isso, o burro motivado, à adolescência. Não estou dizendo que os adolescentes são burros, mas o que eu estou dizendo é, o adolescente, por conta de hormônio, ele está pilhado, todo dia ele quer fazer uma coisa, ele tem ideias fantásticas, só que falta para ele direcionamento. Por que os pais brigam tanto com os adolescentes? Porque eles têm vontade de fazer 1 milhão de coisas e acabam fazendo 90% delas, eles fazem burrada. Não é? Porque falta direcionamento. É isso, esse é mais ou menos a comparação. Você acha que o nosso Brasil está nesse perfil ou não? Eu acho que está. O Brasil está passando por uma coisa terrível. Você sabe, Léo, nós estamos vendo o melhor e o pior dos mundos. O Brasil chegou o Brasil está variando faz bastante tempo já, né? Do Plano Real para cá, o Brasil melhorou demais. Não tem, independente do presidente A ou B, o Brasil melhorou demais. Não é? O que acontece é que o Brasil está vivendo a seguinte situação. Nós estamos vendo ali, variando entre a 5ª e a 8ª economia do mundo, o que é fantástico, se pensar em termos de Brasil. Acontece que o povo não acompanha, né? O Brasil é um país economicamente rico de um povo muito pobre, espiritualmente muito pobre, não é? Educacionalmente muito pobre. Diferente do europeu, do americano. Todos os índices educacionais colocam o Brasil nas últimas situações. Todos. Não é? Se você for verificar todos, o PISA, se você for ficar em termos de provão, em termos de avaliação universitária, o Brasil está sempre nas últimas colocações. Por quê? Porque o brasileiro não entendeu ainda que a responsabilidade de transformar o país não é do político, é dele, é do povo. Eu que tenho que investir em educação. E o caminho é a educação. O caminho
A história inteira mostrou isso. Veja o que é o Japão do pós-guerra, veja o que são os tigres asiáticos, vejam todos os países. Quer dizer, é uma coisa simplesmente impressionante você imaginar o que aconteceu, o que um país pode fazer com 30 anos de investimento maciço em educação. Só que hoje nós estamos passando por um problema sério aqui no Brasil, que é a geração nem-nem. O Brasil está vivendo uma coisa assim, um período bárbaro. O que é essa geração, professor? Geração nem-nem são jovens que têm entre 18 e 29 anos, que nem estudam nem trabalham. Isso é uma praga social. E o número de 2013 é 10 milhões de brasileiros que economicamente ativos estão nessa categoria. Agora, repara, Léo, que em 2025, 2030, é o tempo básico do Brasil para inverter a pirâmide social. Hoje o Brasil tem muita gente produzindo para pouca gente dependente. Em 2030 isso vai virar. O que vai acontecer é que a partir daí nós vamos ter boa parte da população com mais de 60 anos, não é? Em 2030. Nós dois, inclusive. O que acontece? Exato. Você vai ter que ter gente velha produzindo para gente que não produz. Porque se uma pessoa não trabalha... Por conta desse vazio aí. Exatamente. Existente hoje, esses 10 bilhões. Exatamente isso. Isso vai refletir lá na frente. Com certeza, porque essas pessoas deveriam, nesse momento, estar se preparando, se qualificando para o mercado de trabalho. Não vão conseguir sequer aposentadoria, porque não trabalharam aqui. E outra, não haverá dinheiro para aposentadoria. O brasileiro está iludido com isso. Você vê que mudou as regras agora, em 2013, mudaram de novo para aposentadoria. E cada vez elas vão mudar mais, por uma razão simples. Para você ter um sistema de aposentadoria equilibrado, você tem que ter, para ter tranquilo, 6 pessoas contribuindo para uma pessoa pendurada na Previdência. O Brasil tem, hoje, pouco mais de 2,4 pessoas produzindo, contribuindo para uma pessoa pendurada. É impossível, não precisa imaginar onde é que isso vai terminar. Neste momento... A conta não fecha. Não fecha, não tem como fechar. E o governo não produz dinheiro, o governo cobra impostos. Não é? Agora ele vai cobrar quanto mais? Você sabe muito bem o quanto que a gente paga de imposto no Brasil. Você acha que o que se arrecada em imposto é devidamente enviado para o seu local de destino? Não, o Brasil cobra demais, o Brasil cobra mal, porque ele cobra imposto em cascata. O Brasil cobra, a maior parte das vezes, de quem não poderia cobrar. O Brasil entende que salário é renda, e tanto que ele cobra imposto sobre salário, imposto de renda, né? Sobre salário ridículo, não se corrige essa tabela nunca. E o que acontece é que ainda de tudo é mal empregado, porque a gente sabe que a corrupção é uma coisa sistêmica no Brasil. Não é? Todos os países do mundo têm corrupção, não dá para culpar só o Brasil. O problema do Brasil é que é além da conta. Isso, é além da conta. Não é? Porque aqui, e a corrupção começa, muita gente fala que os políticos são corruptos. O brasileiro é corrupto. O político é só o espelho desse brasileiro. Eu defendo essa ideia. Tanto é que numa campanha eleitoral, o eleitor acaba se vendendo. Sim, por pouca coisa. E ele se oferece, né? Muito falar, o político foi lá comprar. Não é verdade isso. Pelo menos não é 100% verdade. Candidato, o que o senhor vai me dar? Exatamente isso. Ele pede para ser corrompido. Isso é que é terrível. E daí o que eu quero dizer? Tem uma corrupção moral. Ele é moralmente corrompido. E isso é terrível. Porque contra isso não tem conserto. A não ser você investir muito forte em princípios, né? O problema é que o Brasil é um país de regras. E a gente precisa investir em princípios. Qual é a diferença entre um princípio e uma regra? É que uma regra ela não pode moldar a pessoa se a pessoa não tiver vontade de cumprir aquela regra. Então, repara, por exemplo, que nós vivemos num país que é essencialmente cristão. Então, se regra fosse suficiente, os 10 mandamentos resolveriam o problema do mundo. Não é verdade, não? Eu dizer, pelo menos o problema do Brasil. O 5º mandamento diz, não matarás. Para quem é cristão, sabe que se você rompeu, quando você morrer, você vai pagar. Por isso, você vai ser julgado depois. Mesmo assim, o cara é cristão e mata, sinal que a regra não funciona. Por isso, nós temos um Código Penal. No artigo 121, ele diz, matar alguém, pena de 6 a 20 anos. Ora, o cara mora no Brasil, é cristão, mesmo correndo o risco de ser julgado depois de morto e ficar 20 anos na cadeia, mesmo assim ele mata. Prova clara de que uma regra não resolve o problema. Agora, vamos investir em princípio. Amai-vos uns aos outros é um princípio, não é uma regra. Né? Ora, se eu amo as pessoas como eu me amo, repara, eu não mato, eu não roubo, eu não furto, eu não sou pedófilo. Então, o que vale? É melhor você investir em princípio ou investir em regra? E o Brasil faz o avesso. Ele investe em regra no lugar de investir. Eu uso o exemplo da multa de trânsito. O cidadão bebe, ele tem medo de ser pego pelo guarda, ser preso e ter que assoprar o bafômetro. Sim. Esse é o medo dele. Mas ele não tem medo, por exemplo, de provocar um acidente, de tirar a vida de inocentes. Exatamente. Ele fala, não, eu vou arriscar. Isso mesmo. Entendeu? Então... E quando ele é pego, você percebe que a indignação é mortal. O cara fica mortalmente ofendido. Ele se dá o direito, o desplante, de ficar mortalmente ofendido porque ele foi flagrado, que é o que a gente vê com os políticos.
O sujeito prende o sujeito, aí o cara fala assim, mas ele está deprimido na cadeia. Mas se você quer na cadeia, ficar o quê? Você quer dar festa? Ele ficou doente. Exatamente, ficou doente, foi preso e ficou doente. Mas você tem mais é que ficar doente mesmo, é? Você foi preso, você quer ficar o quê? Você quer ir para um parque de diversão? Você não prenderia o cara na Disney, né? Não prenderia o sujeito numa prisão de segurança máxima. Prisão é uma punição, não é um prêmio, não é? Você acha que essa questão do mensalão, já que nós estamos falando deles, sim, isso tudo vai se concretizar? Nós vamos passar por uma nova era de moralização política no Brasil? Ou isso aí é mais uma encenação, professor? Na verdade, o que acontece é o seguinte, né? Tem muita purpurina em cima desse assunto. Agora, que o Brasil nunca mais será o mesmo, não será. Né? Que muito político, efetivamente, vai colocar um pouco a barba de molho, vai. Só que nós temos corrupção instalada nos 3 poderes. Né? Então, hoje está todo mundo falando do judiciário, que o judiciário faz e tal, mas também tem corrupção lá. Né? O Brasil, é o que eu disse, ó, o povo brasileiro é corrompido, é moralmente corrompido. Mas eu acredito que a gente, sim, inaugurou uma nova era. Ainda que a punição não seja aquela que a gente queria, né? Já é melhor que nenhuma punição. Mas você vê que o não acreditar na lei é tão forte que eles foram presos e continuam zumbando, fazendo os pedidos mais absurdos. De emprego para isso, ou de emprego para aquilo, ou de doença disso, ou de doença para aquilo. Todo mundo resolveu ficar doente depois que foi preso. Até que na época de roubar, você não estava doente. Não tinha né? Ninguém estava todo mundo feliz. Todos saudáveis. Todos estavam trabalhando. Saudáveis. Aí, de repente, você é prego. Sabe quando um sujeito pega um dinheiro que é seu, e aí você percebe que ele pegou dinheiro e ele fala que ele ia te contar? Não, eu ia te contar, mas ele só ia te contar depois que você descobriu que ele pegou. É mais ou menos isso. Se você não descobrisse, você não. Por isso é a história do bêbado no trânsito, é a história de tudo. É a história do mentiroso, enfim. Não é? Quer dizer, depois que eu sou flagrado, não adianta. Quer dizer, eu tenho que fazer isso antes, espontaneamente. Não é? E é por isso que eu acho que o fisco faz a coisa correta. Não é? Se você fizer alguma coisa errada no fisco e você fizer uma denúncia espontânea, eu não te cobro multa nem juro. Agora, se eu te pegar, não tem perdão, é multa e juro. Eu acho isso justo. Sabe? Quer dizer, você tem que ter consciência quando você mesmo vai disso. Agora, quando o outro pega, não, aí você não pode pedir perdão, aí já era. Premiação delatada, essa questão do Roberto Jefferson, de ter benefício, porque ele que tornou público a história do mensalão, apesar que não estão dando tanta importância como ele gostaria que Exatamente tivesse. Isso. Não, eu acho que ele tem, nós temos que premiar, é triste falar isso, mas em alguns casos, por exemplo, no caso dele, se ele não tivesse aberto o bico, eu não vou dizer que ele abriu o bico, porque ele era uma pessoa moralmente, ele estava com o coração pesado, nada disso. Né? Ele, na verdade, o tiro saiu pela culatra. Ele imaginava que ele ia fazer uma chantagemzinha, eu tenho para mim isso, não posso falar porque eu não conheço ele, mas eu acho a coisa que tomou um vulto maior do que ele imaginava, escapou da mão dele. Mas se ele não tivesse dito, nós jamais saberíamos. Então eu acho que nesse sentido, em todos os níveis, como faz a justiça americana, não é? Você tem que dar um prêmio, tem que dar um incentivo para você abrir o bico e falar mais, ou pelo menos mais rápido, do que a investigação conseguiria descobrir. Então eu sou favorável sim, e eu acho que esse poder tinha que estar na mão dos promotores. O promotor e o juiz já podiam negociar ali na hora de um jeito mais amplo, mais forte. A justiça brasileira é muito demorada, tem recurso demais. Não é? Eu sou contra muitas coisas que tornam a morosidade da justiça, porque você sabe que justiça tardia é injustiça. Não é? E aqui no Brasil é feito para ser demorado. E acaba gerando impunidade. Acaba gerando impunidade. Bem, eu estou falando com o professor, palestrante e escritor maringaense, professor Nailor Marques Júnior. A conversa está muito boa. Não saia daí, não. Eu vou para o intervalo comercial, coisa rápida, a gente volta já já.